Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos trazendo uma live um pouco diferente daquela live que costumeiramente nós trazemos para conversar a respeito de assuntos técnicos específicos. Hoje a nossa conversa será relacionada a como está essa conexão entre Brasil e Alemanha, profissionais brasileiros trabalhando na Alemanha, profissionais alemães entendendo que os profissionais brasileiros da tecnologia são muito competentes, e por conta disso nós vamos trazer dois profissionais hoje muito competentes que trabalham na Alemanha, o Leonardo Lescovar e a Vanessa Miller, que vai contar para a gente um pouco a respeito de como está esse mercado, como funciona a engenharia na Alemanha, porque nós que somos da área industrial sempre precisamos estar conectados, ligados, para entender como que funciona essa dinâmica relacionada à engenharia, o que está sendo feito em termos de engenharia ao redor do mundo todo. Porque é sempre bom a gente ter uma referência relacionada a isso. Essa referência, ela precisa estar presente, ela precisa estar disponível para que a gente entenda quais são as tendências, entenda quais são os pensamentos que devemos ter, devemos pensar em como nos preparar e como interagir com esses profissionais que são profissionais de outros países, no caso hoje a Alemanha, e um outro dia a gente vai fazer também com profissionais portugueses e vamos fazer também com profissionais chineses, né? De forma que a gente compreenda as movimentações e quais são e como consequência quais são as oportunidades para que a gente se relacionar e desenvolver os nossos trabalhos, nossos aprendizados e nossos treinamentos. Então aqui agora eu acredito que para todos a gente já tem a imagem duplicada. Nós já temos aqui o Leonardo e a Vanessa na tela. Bom dia, boa tarde, Léo e Vanessa. Sejam todos bem-vindos. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom dia, estamos ouvindo sim. Ótimo, ótimo. Pessoal, todo mundo está ouvindo bem aqui a gente? Está todo mundo bem conectado? Qualquer defeito, por favor, se comuniquem através do chat. A gente consegue enxergar o chat aqui, né? Então, Léo e Ivan, sejam muito bem-vindos aqui ao espaço democrático aqui da Technic. Né? Hoje a ideia é a gente conversar, conforme nós já tratamos alguns dias atrás, conversar um pouquinho sobre essa experiência sensacional que é a tecnologia na Alemanha, são profissionais brasileiros na Alemanha, e tudo isso é um tema que nos traz muita curiosidade. A gente já teve a oportunidade de estar aí na Alemanha por algumas vezes, até em trabalhos, né? E a gente observa características diferentes do espaço alemão, da cultura alemã, e tudo isso é importante que a gente compartilhe, principalmente com os jovens, né? Que estão em começo de carreira, jovens que estão pretendendo alçar as suas carreiras de uma forma internacional. Então, o desafio hoje, né, é fazer um grande bate-papo, muito informal, muito tranquilo, para que vocês compartilhem conosco mais ou menos a experiência de vocês e como está sendo essa trajetória. E depois nós vamos falar um pouquinho também a respeito desse momento especial, né, que nós estamos vivendo no mundo, né, que é essa pandemia. Nós estamos aprendendo a lidar com ela, e diferentes culturas aprendendo a lidar de diferentes formas, né? Então, tudo isso é motivo desse bate-papo que nós vamos fazer hoje aqui. E como é sábado, precisa ser muito descontraído, precisa ser muito tranquilo, e eu gosto muito sempre de conversar com vocês, e eu acho que eu já falei bastante. Então, sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem, e depois a gente começa mais ou menos batendo papo a respeito desse desafio e dessa aventura bonita que é desenvolver uma carreira tecnológica num país tão tecnológico, né? Onde a gente tem a percepção que as coisas funcionam tão bem, né? Trens, aeroportos e empresas, etc, etc. Então, eu vou dar a palavra para a minha linda nora, Vanessa, por gentileza.
comece se apresentando e aí a gente segue adiante com o Leonardo e tudo mais. A palavra fica com vocês agora. Tá certo. Obrigada, Fernando, primeiro, pelo convite. Bom dia a todos. Boa tarde aqui na Alemanha, Europa. Meu nome é Vanessa, eu sou engenheira de produção formada pela FEI, em São Bernardo do Campo. Eu fiz o meu estágio durante a faculdade ainda lá na Mercedes-Benz Caminhões, lá em São Bernardo do Campo também. Lá eu trabalhei bastante com segurança do trabalho, gestão de meio ambiente, gestão de melhorias. Depois da minha graduação, eu fui para a Embraer. Eu trabalhei 3 anos como engenheira de desenvolvimento de processos, com foco em melhoria contínua e em desenvolvimento de processos de montagem de interior de aeronaves executivas. Bem específico, né? Eu aprendi bastante coisa lá na Embraer, foi bem bacana. Depois eu saí da Embraer, eu fiz um curso de especialização em gestão ambiental na USP Exalc. E aí eu recebi meu convite para vir trabalhar aqui na Alemanha. Hoje eu sou consultora na Deutsche MTM Gesellschaft. É uma empresa que trabalha com melhoria de processos também, análise de tempos, métodos, tanto nas linhas de produção como na parte de desenvolvimento de produtos, novas linhas de produção, na área logística. Hoje eu também trabalho com avaliação ergonômica de postos de trabalho. Sou também instrutora da MTM, deixar aqui bem claro que a MTM, ela é, além de uma consultoria, também um instituto de pesquisa e uma academia. Então, o método MTM está espalhado aí pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, que foi no Brasil que eu conheci a MTM, fiz diversos cursos. Então, aqui a gente também leciona uma série de cursos voltados a essa análise de tempos e métodos, de ergonomia, enfim, diversas coisas. Então, assim, foi um resumão aí do meu currículo. Hoje tem 3 anos e meio que nós moramos na Alemanha e nesses 3 anos e meio eu estou trabalhando como consultora na MTM. Sensacional, muito bom. Brilhante carreira, parabéns. Leonardo, como é que é o seu trajeto, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Bom dia para todos aí no Brasil, boa tarde para quem está vendo a gente aqui da Europa. Eu sou formado em engenharia na FEI, engenheiro mecânico. Durante a faculdade, eu fiz estágio na SGS LabMat, laboratório metalúrgico. Nesse período, nas áreas tanto administrativas como técnicas, eu tive contato em ambas as áreas. Terminando a faculdade, eu voltei para Piracicaba e trabalhei por 3 anos e meio na Danpower Caldeiras, como engenheiro de projetos, tanto na área de estrutural de caldeiras, quanto na área de estruturas metálicas. Durante esse período, eu fiz um curso de longo prazo sobre combustão e análise fluidodinâmica no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E quando a Vanessa recebeu o convite para vir aqui para a Alemanha, nós viemos juntos e há 2 anos e meio eu trabalho como engenheiro de projetos na Tetra Tech Instruments, uma empresa que fornece equipamentos de medição de fluxos para diversas áreas do mercado, desde empresas automobilísticas, como, ultimamente, para empresas que forneceram respiradores durante essa pandemia. Muito bem, sensacional. Então, pelo que vocês narraram, houve um início aqui no Brasil, onde vocês, de certa forma, após a conclusão do curso, vocês trilharam alguns anos, pegando um pouco digamos assim, o ritmo, a filosofia e o jeito de trabalhar do engenheiro brasileiro e foram para a Alemanha. Daí disso, eu acho que começamos a fazer um determinado fio condutor da nossa conversa, porque eu acho que todo mundo quer saber como é que funciona.
o jeito de trabalhar alemão, o engenheiro, quais são as diferenças que existem no mercado de engenharia na Alemanha, como que o engenheiro é convidado a participar da solução dos problemas, e em comparação com o Brasil. A percepção que eu tenho é que aqui no Brasil, vocês me corrijam se eu estiver errado, vocês têm muito mais cancha, né? A percepção é que as coisas aqui, elas chegam já um pouco engenheiradas, principalmente das grandes corporações, enquanto que ao se trabalhar na origem, a gente tem a oportunidade, talvez, de participar de uma forma diferente. Como é que é a percepção de vocês a respeito disso? Bom, eu vou partir para o meu exemplo aqui. O primeiro ponto que eu observo é que a minha profissão, engenharia de produção, ela é muito mais participativa aqui na Alemanha do que eu tive experiência no Brasil. É uma profissão um tanto quanto mais valorizada e mais pensada nessa parte de concepção de produtos. No Brasil, a gente pensa mais na engenharia de produção, a linha de produção já está pronta ou já está rodando, e aí sim a gente vai pensar nas melhorias, e aí sim que a gente vai pensar em novos processos ou algo do gênero. E aqui a gente já parte da concepção do produto, a gente já consegue inserir muitos pontos da engenharia de produção dentro da parte da concepção. E aí entra muito isso que você comentou, né, Fernando? Quando eu trabalhava na Mercedes Caminhões lá no Brasil, a gente recebia todos os projetos prontos da Alemanha e fazíamos pequenas modificações, né, para adaptar ao mercado brasileiro. E aqui estamos realmente na fonte, né? Aqui realmente a gente consegue, e no meu caso, já tive contato com alguns clientes que realmente a gente vai lá na primeira fase, né, do desenvolvimento do produto, no primeiro momento onde um veículo ainda nem entrou em produção, e a gente já faz toda uma análise de tempos e métodos, já faz toda uma análise de ergonomia, de como é que vai ser essa linha de produção para entrar realmente na melhor forma possível em série, né? Entendi. O Léo percebeu também isso, Léo? Sim, aqui a gente veio para o berço da engenharia. A Alemanha indiscutivelmente, ainda e acredito que continuará sendo por muito tempo, o berço da engenharia. Aqui as coisas, já aí pelo meu lado, que trabalho para uma empresa que tem um produto fixo, onde a gente desenvolve. Lógico, cada cliente tem uma necessidade diferente, mas o nosso produto é mais fixo do que uma consultoria, por exemplo. A gente tem tempo para desenvolvimento. A gente hoje desenvolve diversos produtos internos e nós passamos nós temos um tempo de desenvolvimento maior, onde no Brasil a gente já recebe muita coisa pronta, nós já recebemos a tecnologia, como você bem disse, já vem praticamente engenheirada pelas empresas daqui, por empresas americanas ou japonesas e por aí vai. Aqui, a minha percepção também é essa, de que eu, como engenheiro mecânico aqui, eu tenho uma oportunidade um pouco maior de desenvolver e um pouco mais de tempo para desenvolver. E aí isso, eu acredito que faça uma diferença relativamente grande, onde a gente pode realmente ter um tempo maior para desenvolver, para pensar, e esse desenvolvimento acaba sendo de uma maneira, acaba acontecendo de uma maneira melhor, exatamente por nós termos um tempo, sentarmos para conversar e chegarmos numa melhor concepção de um produto. A percepção que eu tenho, então, é que, de certa forma, a cultura do país, né, faz com que a gente trabalhe de acordo com essa cultura, e a cultura alemã seria de planejar mais, mesmo que isso postergue por alguns instantes o início concreto da execução daquele projeto, não é?
e quando sair para se executar, de fato, uma fabricação ou uma outra atividade, seja ela de treinamento ou outra qualquer, ou de consultoria, você tem, digamos, um dever de casa já feito com uma certa profundidade que permite, né, que a gente vá para o campo muito mais estruturado. É mais ou menos isso? Eu entendo corretamente quando eu falo dessa forma? Sim, acredito que sim. E aí eu vou puxar o gancho para um segundo tema, de um lado é muito bom todo esse planejamento, mas por outro lado isso acaba virando um desafio para nós brasileiros, porque nós somos muito práticos, nós somos muito, nós já queremos fazer as coisas, a gente já quer Mão na começar. ferramenta. Exato, exato. Então, isso acaba virando uma dificuldade para a gente, diria, pelo menos para mim foi uma dificuldade, que ficava muito, tinham muitas discussões na empresa, muitos planejamentos, e eu pensava, e que horas nós vamos fazer, né? Eu já queria sair fazendo, então a gente, por muitas vezes, tem que se segurar aí, porque a cultura é diferente. Então, isso é um ponto bem importante que tem que tomar muito cuidado quando a gente muda de país, a gente tem que se adaptar à cultura do país que a gente mudou. Claro, não podemos perder as nossas raízes, mas a gente também não pode impor o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de pensar, né? Nós temos que dar... mesmo. nós temos que dar, às vezes, um passo para trás para reaprender algumas coisas. Quantas reuniões de concepção, quantas reuniões de planejamento a gente passa antes de começar a execução de alguma coisa? Na minha área, foram muitas. Eu posso dar um exemplo de... Nós iniciamos um projeto, um desenvolvimento no início do ano, e a gente teve o primeiro protótipo agora. Nós estamos no fim de novembro. Isso foram praticamente 11 meses, desde a primeira reunião de concepção, todas as ideias, todos os desenvolvimentos, até a gente chegar num modelo que nós achamos mais adequado e que poderia trazer um benefício para ser feito o primeiro protótipo. E o produto só vai entrar para nós, na nossa linha, provavelmente no meio do ano que vem, depois de passar por todos os testes, depois de nós fazermos mais algumas reuniões de análise de como está sendo feito, de se ele está realmente trazendo benefícios para a gente. Então, nós temos que nos adaptar, é o que a Vanessa falou. A gente precisa se adaptar à cultura deles e a gente tem sim, eu pelo menos tive que dar um passo para trás, olhar a situação com outros olhos. Para encaixar, né? Exato. Entrar, pegar uma... exatamente, me encaixar no ideal que era aqui. Eles têm uma outra percepção do que a gente tem que fazer, no tempo que a gente tem que fazer. Isso é bem diferente do que a gente estava acostumado no Brasil, de praticidade realmente. Tem um problema, vamos resolver, sai correndo, resolve, uma semana está pronto, vamos embora, próximo problema para resolver. Aqui, eles realmente têm a cultura de dar um passo para trás, olhar a situação com outros olhos. E se não é o melhor caminho, para por ali, beleza, valeu o que nós fizemos, aprendemos com o erro e vamos continuar com outro assunto. Isso é bem legal. Deixa eu até comentar uma coisa, né? E vocês falaram desse desafio, que é o desafio cultural. E daqui a pouco eu vou perguntar para vocês quais são os outros desafios que vocês perceberam quando vocês aterrizaram, né, no solo alemão como pretendentes a seguir uma carreira de engenharia. Mas eu lembro aqui o pessoal, tem bastante gente entrando agora aqui na live, eu gostaria de lembrar o pessoal que hoje nós estamos falando a respeito de trabalhar com engenharia na Alemanha, quais são os mitos e quais são as verdades com relação a esse assunto. E nós estamos aqui com a Vanessa Miller e Leonardo Escobar, que são dois engenheiros que estão atuando na Alemanha já há alguns anos, né? Então, esse tema ele é muito voltado para o pessoal jovem que está
pretendendo desenvolver essa carreira internacional, e não é nenhum bicho de sete cabeças, mas conforme a Vanessa e o Leonardo já falaram, tem essa adaptação cultural e tudo mais. Mas voltando então aqui ao cerne, né, do nosso bate-papo, quais são os outros desafios que vocês perceberam, né? Eu diria o seguinte, eu diria que a parte do idioma eu deixaria para uma outra live de umas 5 horas referente ao assunto, mas, assim, além do idioma, que é de fato um desafio para os latinos, né, aprenderem, quais foram os outros desafios dentro desse arcabouço, né, cultural que vocês perceberam? A receptividade dos seus colegas, como que é o relacionamento, digamos assim. Eu não estou aqui, digamos, trilhando um caminho da fofoca, mas é o seguinte, nós somos engenheiros e sabemos muito bem que não se trabalha sozinho, né? É muito complicado você encontrar uma situação onde você possa desempenhar todas as atividades. Então, por certo, apesar de sermos engenheiros, temos sempre que colocar assuntos do relacionamento profissional e interpessoal. Aí vocês já podem também entrar um pouquinho nessa questão dos desafios da pandemia, né? Que isso, de certa forma, também fez com que a gente se reinventasse, ou seja, muitos desafios em conjunto, e aí a palavra fica com vocês para vocês caminharem um pouquinho, mais ou menos para criar um cenário, né, a respeito desse desafio que a garotada, né, pode imaginar no seu futuro. Certo. Vou começar aqui falando no meu caso, né? Literalmente, a gente começa do zero aqui. Por mais que a gente tenha uma bagagem já profissional, né? Eu tinha uma experiência de 3 anos como engenheira já no Brasil e tudo mais, a gente é tratado aqui como iniciante, né? A gente, pelos colegas e tudo mais, e assim, não culpo os colegas porque eles não conhecem. Eles não conhecem a engenharia no Brasil, eles não conhecem as empresas que a gente trabalhou. Quer dizer, apesar de eu ter trabalhado na Embraer, que é uma empresa grande, bem conhecida, não é todo mundo aqui na Alemanha que conhece e que sabe do que se trata e tudo mais. Então, acho que esse foi um dos desafios principais, que é realmente você ter que escalar tudo outra vez, né? Todos aqueles degraus que a gente já tinha subido lá atrás, a gente teve que começar de novo. E no meu caso, trabalhando ainda mais numa consultoria, eu tive que fazer uma série de cursos obrigatórios da empresa que eu trabalho e que, assim, eles são muito estudiosos aqui, muito estudiosos. Eu acho um pouco diferente da experiência que eu tive nos meus empregos anteriores, né? Eles estudam muito, fazem muitos cursos e são muito responsáveis com a questão de tirar boas notas. E Eles aí chegam entra... até a ser muito competitivos nesse assunto. Exato. Né? E aí entra esse segundo tema, que eles são bastante competitivos, da cultura deles aqui. E a nossa cultura brasileira não é tão competitiva assim. Nós somos muito mais no sentido de vamos nos ajudar e vamos um trabalhar mesmo em conjunto com o outro. E aqui eles têm mais essa coisa da competitividade, né? Eu me recordo aí de uma série de cursos que eu fiz e de colegas perguntando como é que foi a sua pontuação na prova, né? Quer dizer, nem na faculdade, acho que a gente comparava nota assim. Então, isso para mim foi bem diferente. Mesmo porque eu não sou, assim, do meu jeito de ser, não sou competitiva no trabalho. Então, assim, nesse nível que eles são aqui. Então, isso foi um segundo desafio. E aí, um terceiro desafio que eu diria que não tem tanto a ver com a Alemanha, mas tem muito a ver com a minha profissão agora, que é consultoria, é a questão de trabalhar em muitas áreas diferentes, né? E você ter uma carteira de clientes muito diferenciada, que é o caso da empresa que eu trabalho. A gente trabalha desde automobilística até empresa de vestuário, alimentos,
máquinas pesadas, aeronáutica, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, quer dizer, nosso ramo de atuação é muito abrangente. E isso foi um desafio para mim, porque até então eu tinha experiência na área automobilística e aeronáutica, e aí, de repente, tive que aí abrir meus olhos para um mundo completamente novo. Isso foi muito bom, mas no começo foi bem difícil, puxou bem para frente, junto com o idioma, que você já falou, não precisamos nem comentar, que também foi um desafio para nós. Do meu lado, eu preciso falar o ponto do idioma, porque eu vim para a Alemanha falando muito pouco de alemão. A Vanessa veio para cá já com uma bagagem do idioma melhor, bem melhor do que a minha. Eu vim com uma quantidade de que eu sabia de alemão extremamente básica. Então, eu tenho sim que tocar nesse ponto. E acho que depois de aprender o alemão técnico. Palavras técnicas e aprender tudo de novo. E até me arrisco a dizer que hoje eu sei palavras técnicas em alemão que eu não sei falar em português. São Entendi. Coisas que muito específicas que da empresa que eu trabalho hoje, que são que eu realmente não sei como dizer essas palavras em português. Aprendi a palavra técnica aqui e não sei se eu tivesse que explicar. Seria mais fácil explicar o conteúdo todo do que exemplificar com uma única palavra. Entendi. Então, né? Oi? Entendi. Então... Quando você imagina que você sabe alemão, aí o cara fala, agora você vai... Agora vem o volume 2. Exato. E quando você passa o volume 2, vem o 3 e aí por diante. Outra área outra coisa que não foi uma dificuldade no início. Eu tinha muito contato com normas no Brasil, desde o período que eu fiz o meu estágio na SGS, LabMat, e depois na Danpower, eu tive muito contato com normas, só que basicamente normas americanas. O Brasil hoje se baseia muito em normas americanas e pouco nas normas europeias. Então, quando eu vim para cá, eu tive sim que me adaptar às normas daqui, às normas técnicas daqui. Buscar um entendimento das normas, então isso foi uma dificuldade que eu acredito ter sido um pouco grande. Eu tinha muita coisa de normas na cabeça, normas de vasos de pressão, quando eu trabalhava com caldeiras, o ASME propriamente dito, e aqui eu tive que migrar tudo para DIN, né? E aprender tudo de novo, né? Outra abordagem, outros cálculos, outras fórmulas, que na área da engenharia mecânica são muito importantes. Com relação ao trabalho propriamente dito, eu acredito sim, como a Vanessa disse, que o alemão é muito competitivo e você demora a quebrar um pouco esse gelo que eles têm, e ainda você encontra um povo, as pessoas que são mais frias, lógico, mas por outro lado os mais jovens já têm uma abordagem um pouco diferente, eles já são um pouco mais calorosos, eles já têm um pouco mais, uma receptividade um pouco melhor. E hoje eu tive uma boa oportunidade de conhecer uma empresa muito, não digo familiar, porque eles não são uma família, mas onde eu tive uma receptividade tão boa quanto... Um acolhimento, né? Isso. Como um estrangeiro, como uma pessoa que não tinha ainda o idioma completo na ponta da língua.
E eles me receberam muito bem. Eles deram o meu tempo para eu me adaptar. Eles, hoje, têm costumes dentro da empresa que eu trouxe, e eu acho isso muito importante. Eu trouxe um pouco da cultura brasileira, da gente ser um pouco mais caloroso para a empresa, e eles hoje, eu consegui deixar um pouquinho disso para eles, e eu acho que isso foi bem legal. E como a Vanessa também já disse, começar do zero. Eu acho que essa que é a grande questão. Às vezes a gente tem que dar um passo, é o que eu já disse, né? Dar um passo para trás, e isso profissionalmente. Já tínhamos uma experiência relativamente boa no Brasil e tivemos que mais ou menos provar tudo para eles aqui. Infelizmente, a engenharia do Brasil ainda não é vista como uma engenharia de primeiro mundo, sendo que nós temos, sim, engenheiros muito bons, muito capacitados, muito inteligentes no Brasil. Nós temos o caso da própria Embraer, uma empresa aeronáutica de aviões de ponta, e nós temos que nos orgulhar disso. Isso é muito importante. Nós temos engenheiros muito bons no Brasil, e quando a gente vem para cá, infelizmente, a gente não tem que começar e provar para eles o quanto a gente sabe, o quanto a gente consegue resolver. E isso é bem legal, né? Temos, às vezes é um pouco ruim, nós temos que provar tudo de novo, mas por outro lado traz para a gente também uma boa experiência, mostra para nós mesmos o quanto nós somos capazes. Isso. Aí eu vou puxar o gancho desse assunto para falar sobre a nossa formação, né? Isso entra também na questão mitos e verdades, né? Bem isso que o Léo falou. A engenharia do Brasil, infelizmente, não é tão reconhecida aqui na Alemanha, mas a nossa formação é tão boa, se não melhor, que a da Alemanha, né? A formação aqui na Alemanha de engenheiros, ela é bem diferente. Aqui você faz um curso técnico, que tem a duração de 3 anos, e você já pode sair como engenheiro. E dali para frente você faz um mestrado, um doutorado, para fazer suas especializações. Nosso curso de engenharia no Brasil, para você sair como engenheiro, a princípio você precisa estudar 5 anos, pelo menos. E nesses 5 anos a gente acaba já tendo várias disciplinas que aqui na Alemanha já são consideradas como especialização, mestrado. Mestrado, exatamente. Então, em relação à nossa formação, comparando um engenheiro, digamos assim, básico, né, sem uma especialização do Brasil, e o básico aqui da Alemanha, a nossa formação é bem mais completa do que a deles, né? Nós tratamos assuntos na faculdade, nós temos matérias na faculdade que aqui são consideradas matérias de mestrado. Tanto que a nossa formação de engenheiro no Brasil é considerado aqui na Alemanha já praticamente como um mestrado, faltando uma ou outra matéria dependendo da faculdade que você... do curso que você fez. Então, nós já saímos aqui... é o que a Vanessa falou, nós já temos um currículo muito bem equiparado com o deles. E a diferença da praticidade que a gente acaba tendo que aprender no Brasil, pelas dificuldades financeiras, pelo tempo que a gente tem que resolver as coisas, a gente acaba chegando aqui com uma outra formação. Bagagem. Exato. Acho que a melhor palavra é exatamente uma outra bagagem. Uhum. Olha só, de fato, isso é um recorte muito interessante que a Vanessa colocou a respeito do nosso preparo em termos de engenharia aqui no Brasil. Porém, a gente vem de uma formação, vocês fizeram FEI, e a FEI reconhecidamente, assim como Mauá, Politécnica, ITA, elas ocupam, de certa forma, uma posição privilegiada, eu não vou falar ranking, mas ocupam uma posição privilegiada em termos de estrutura educacional ao longo dos anos. Por certo, aqui em Piracicaba nós temos também a Escola de Engenharia de Piracicaba, que a gente costuma frequentar, a gente costuma se relacionar,
que também tem um compromisso com o conhecimento técnico muito grande. Outras aqui no entorno de Piracicaba, que é de onde nós falamos aqui, vocês falam hoje aí de Stuttgart, a gente fala aqui de Piracicaba, na primeira live internacional do Grupo Technique, onde a gente está tratando sobre mitos e verdades a respeito de trabalhar com engenharia na Alemanha, lembrando quem está entrando agora na live, mas é importante a gente ressaltar que o desafio relacionado ao conhecimento, ele não termina nunca, né? Ou seja, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de estar ao lado de uma escola de engenharia brasileira com bastante robustez, é possível você olhar para um desafio internacional de uma forma face-to-face, né? Assim, eu vou naturalmente, como a Vanessa descreveu brilhantemente, namoro, noivado e casamento. Por certo, a gente não vai chegar como brasileiro em qualquer lugar do mundo, ou qualquer pessoa chegue nas nossas empresas brasileiras e a gente não venha a olhar para essa pessoa como a gente olha num namoro, né? A gente começa as primeiras percepções, começa as primeiras avaliações subjetivas do conhecimento, da postura, e eu acho que isso que vocês têm também, que é uma postura extremamente compromissada com a entrega, eu acho que facilita muito a interface em qualquer lugar do mundo, né? E isso fica como assim um dos pilares que eu sempre admirei nos profissionais, que é a postura profissional, é fazer a entrega, é fazer a compreensão profunda de cada problema que você é desafiado a resolver, né? Então, tudo isso que vocês estão narrando nos mostra que é muito possível a gente ir para um local como a Alemanha, enfrentar o idioma alemão, conquistar os nossos colegas alemães, que eles são, digamos assim, um pouco distantes ou um pouco têm um olhar um pouco mais assim, filtrante da chegada de um brasileiro, mas isso logo se dissipa, né, na medida em que você mostra o seu capital profissional, né? E esse capital profissional, ele é bem recebido pelo que vocês estão falando, né, na Alemanha. Essa bagagem brasileira acaba também adicionando mais, digamos assim, temperos positivos nessa sopa cultural. E isso é um desafio que cada vez mais acontece, na medida em que o mundo se torna mais conectado, se torna mais globalizado. Hoje é call, é live, é meeting ao redor do mundo todo, e todo mundo, de certa forma, percebe que os pilares para a gente estruturar, né, arquitetar essa nossa participação, é isso que vocês narraram. É um pouco da bagagem brasileira, da interpretação, é entender que as normas, de fato, você falou, Léo, é um negócio extremamente importante. Aqui no Brasil, a gente se envolve com ASME, AWS, ASTM, materiais ASTM, e isso tudo é muito diferente na Europa, né? É DIN, é ISO, é EN. As normas EN, elas têm uma lógica de funcionamento que a gente é obrigado a entender do zero, né? Como disse a Vanessa, você começa do zero numa empresa, mas você começa do zero também no que diz respeito à captura de informações e conhecimentos oriundos de normas, porque as normas são todas diferentes, né? E aí a gente não pode baixar a cabeça, né? A própria nomenclatura de materiais é completamente diferente, né? Você fala, nossa, queimou meu HD, vou ter que começar tudo de novo, né? Mas é sempre bom, né? Aprender e buscar esse conhecimento. Quer dizer, hoje eu me sinto altamente privilegiada de trabalhar na consultoria, na MTM, e ter tido toda a oportunidade de fazer tantos cursos e tantas especializações e trazer todo esse conhecimento para mim, né? É realmente muito bom. Vale ressaltar que a Alemanha é um país que preza muito pelo conhecimento.
A Alemanha acho que é uma das... Eu não conheço tanto a cultura tão a fundo de outros países, mas a Alemanha preza que o conhecimento é para todos e que é importante em qualquer situação você ter a possibilidade de ter acesso ao conhecimento e não parar de aprender. Acho que isso é uma coisa que eles prezam muito aqui. Sim. O contínuo aprendizado é muito importante. E quando você mostra interesse para eles, quando você mostra que nós brasileiros também temos essa fome pelo conhecimento, eles começam a nos enxergar de uma outra maneira. Parte do time, né? Exato. Você deixa de ser pura e simplesmente um engenheiro do Brasil, que eles não têm conhecimento de como que se formou, eles não sabem o tamanho que tem o nosso diploma de engenharia, e quando você senta para conversar com eles, você tem que provar, às vezes, que você está fazendo a coisa certa, da maneira certa, mas quando você começa a provar e isso dá certo, eles começam a te fazer realmente parte do time. Então, isso é bem interessante. Entendi. Olha só como esses bate-papos são gostosos, né? Apesar de sábado aqui, a sala tá bem cheia e agradeço a participação de todos. Já são 15 para o meio-dia aqui, deve ser agora quanto? 15 para as 4 aí? É isso? Na Alemanha? Né? 15 para as 4 e o assunto está fluindo tão gostoso. Só que daí a live ela é interrompida pelo Instagram quando dá 60 minutos. Então agora nos resta, digamos assim, dois aspectos que eu gostaria de explorar, né? Como as diferentes culturas elas acabam solucionando as questões de uma forma diferente, a gente não pode deixar de tocar no assunto, nem que seja rapidamente, a respeito da pandemia, né? Como que o mercado tecnológico alemão, digamos assim, acabou no lado da consultoria, no lado da engenharia mecânica, como é que vocês se viraram? E a outra colocação, assim, para a gente também colocar no mesmo, aproveitando o último comentário que vocês fizeram, da valorização do conhecimento, que é um dos pilares, inclusive, da nossa empresa Tecnic, né? Vocês encontram uma disponibilidade, assim, de cursos complementares para vocês continuarem na melhoria contínua? Deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Eu fiz engenharia na década de 80. Se eu tivesse parado de estudar na década de 80, eu conheceria somente 20% dos aços disponíveis no mundo hoje. Né? 80% dos aços, né? Naturalmente com as suas delicadezas e características, um pouco de adição de vanádio, um pouco de adição de boro, vieram depois que eu me formei. Né? E vocês encontram, assim, essa disponibilidade também de possibilidades de cursos. Eu não me refiro a mestrado, doutorado, que é o clássico universal, né, pelo menos na Terra, né? Mas eu me refiro assim a cursos complementares que sejam para um aprendizado específico. Então, fica a questão, pandemia e treinamento, né? O que vocês têm a dizer a respeito disso para a turma aqui do Brasil? Em relação à pandemia, no meu caso, mudou a nossa rotina da empresa, principalmente, no ponto de que a gente passou a trabalhar muito mais online. Onde a gente realmente não existia a necessidade essencial de estarmos presentes fisicamente, nós passamos a fazer tudo online. Reuniões online com clientes, novos clientes. Funcionou? Funcionou e está funcionando muito bem. Nós passamos também a fazer os treinamentos online em forma de webinar ou então de e-learning. Também está funcionando muito bem. E isso foi um pouco de quebra de paradigma para os nossos clientes, né? Que eles tinham aquela sensação, né? Preciso do meu consultor aqui do meu lado, preciso que ele veja o trabalho realmente fisicamente. E a gente está conseguindo fazer isso online, por videoconferência ou só por call mesmo. E está funcionando muito bem. Acredito, inclusive, que vai continuar assim, mesmo depois da pandemia, porque a receptividade foi muito, muito grande.
Então, E acho que o tempo também. e O isso, tempo de você exato, e isso não economiza perder o muito tempo. tempo, porque nós, quem trabalha com consultoria sabe o tempo que se perde, digamos assim, viajando de um ponto a outro, né? Indo de um cliente para outro, indo do escritório para o cliente, enfim. Todo esse tempo de viagem a gente acaba economizando e consegue investir muito mais no projeto e muito mais realmente no nosso cliente do que numa viagem, né? Que é inevitável em muitos casos, claro. Ainda assim, a gente continua fazendo muitas visitas presenciais. Tem alguns projetos que não tem como fazer à distância, mas sempre que possível a gente tem feito tudo online, tudo por videoconferência. Do meu lado, a relação da pandemia, por motivos da empresa que eu trabalho hoje, o início da pandemia foi muito corrido. Felizmente, a gente teve que trabalhar muito para poder ajudar, inclusive, na pandemia. Nós tivemos muito trabalho para enviar equipamentos para empresas que forneciam respiradores. Então, o início da pandemia, nós tivemos muito trabalho e foi bom. A gente conseguiu, acho que foi um jeito da gente, inclusive, ajudar na situação, sendo engenheiros e não médicos e não estando tanto no front dessa pandemia. Um pouco de longe, a gente conseguiu ajudar. Outra coisa é o fato de que o engenheiro na Alemanha, o engenheiro mecânico na Alemanha, trabalha muito diretamente com a montagem das peças, dos equipamentos. A gente está o tempo todo na produção. Então, no meu caso, eu não tive home office, eu não fiz home office, inclusive não pretendo fazer pela posição hoje na empresa, porque a minha posição hoje é muito projeto e entro e desço para ajudar a acompanhar a montagem. Eles têm um ideal muito interessante aqui de colocar a gente para pôr um pouco a mão na massa, para ir lá montar, para a hora que a gente for projetar, a gente tem noção daquilo que a gente está fazendo. A gente já teve, Olha que interessante. a gente pegou a peça literalmente nas mãos, a gente apertou aquele parafuso que a gente projetou e a gente viu os problemas. Então, os engenheiros aqui, eu acho que o engenheiro mecânico, pelo menos na minha área, na Alemanha, ele não fica num pedestal longe da produção, ele fica direto na produção. E, inclusive, muitos engenheiros vêm da produção, começam a sua carreira na fábrica. É muito comum aqui. Começam a sua carreira lá dentro da fábrica, ajudando na montagem, e aí sobem para os escritórios. Isso dá para o engenheiro aqui muito, muito, muito know-how do que ele está fazendo. E a pandemia trouxe isso. E agora, com a diminuição desse tipo de serviço, a engenharia na Alemanha está investindo em desenvolvimentos. E ao invés da gente reduzir jornada, lógico, existem reduções de jornada, mas o engenheiro na Alemanha, no momento, está desenvolvendo coisas novas. Então, isso é bem interessante. A gente está... Mas, assim, falando um pouco fora do meu e do Léo, nossos colegas, nossos amigos que também trabalham aí com engenharia, a gente tiveram diversas soluções, né? Teve redução de jornada, teve home office, colegas que estão 100% em home office, eles nem estão indo mais para os escritórios. Então, foi bem diferente. E é isso que o Léo falou mesmo. O investimento agora em criar novas soluções, em criar novos produtos, para quando essa crise passar, já tá lá no topo novamente, é muito alto e é muito diferente. A gente vê, eu vejo também no meu caso da consultoria, as empresas agora chamando a gente, falando, ó, agora é a hora de melhorar a nossa linha de produção, agora é a hora de aproveitar que deu essa baixa
nas vendas, né, e na nossa produção para melhorar, para quando voltar a gente produzir em dobro, por exemplo. Então, é bem interessante mesmo isso. E aproveitar o momento, eles estão aproveitando muito o momento para se especializar em alguma coisa. Isso, é. Fazer cursos adicionais. Você pode hoje recorrer na Alemanha, hoje tem muitos cursos que deixaram de ser presenciais, então você pode assistir da sua casa e com a mesma validade que tem um curso presencial. E isso eles estão aproveitando. Volta ao assunto do conhecimento. Desenvolvimento, conhecimento, para sair da pandemia de uma maneira... sair em pé da pandemia, sair em pé dessa crise. E voltando ao tema, né, Fernando, que você falou de como é que funciona para continuar estudando, para continuar se especializando. Aqui na Alemanha existem universidades e escolas técnicas. Uhum. Então, ambas oferecem cursos fora de mestrados e doutorados, que você pode escolher um tema, escolher uma disciplina e cursar aos fins de semana, ou então à noite, ou à distância. Enfim, tem uma série de possibilidades, além de uma infinita variedade de institutos de pesquisa que tem aqui também, que oferecem uma quantidade enorme de cursos também. Então, se você entrar mesmo no site do Ministério Aqui tem o Ministério de... Como seria o Ciência e Tecnologia? Ciência e Tecnologia, estou pensando aqui na tradução, mas esse Ministério... É o TECNIC. Na verdade chama Ministério de Formação e Tecnologia e Pesquisa, né? Formação e Pesquisa. Tem uma série de instituições que oferecem cursos e diversos temas. Então... Recomendados por eles, recomendados pelo Ministério, né? Então, assim, eu diria que estudar aqui na Alemanha não é um problema. Não. Se você tem vontade, acesso você tem, precisa aprender alemão, né? E correr com o braço. Viu, gente? Sensacional, sensacional. Olha, nosso tempo já está começando a entrar nos últimos 5 minutos. Você vê como o tempo voa nessas lives interessantes. Eu me julgo extremamente satisfeito de ter feito esse ping-pong super rápido com vocês. Esse material vai ficar disponível no nosso IGTV para quem quiser assistir depois. Nós tivemos também uma audiência muito boa e muito seleta também, de pessoas que realmente se interessam por esses temas, que são as bandeiras, né, da nossa vida profissional, né? E aí, para encerrar, assim, a última perguntinha rápida, eu queria saber assim, e o nosso diploma, ele tem reconhecimento aí? Foi uma questão que foi colocada no meio da nossa live, eu não quis interromper, porque estava muito gostoso, mas eu posso ir com o diploma brasileiro aí, e como que eu faço esse reconhecimento em linhas super rápidas? O reconhecimento, existe uma secretaria na Alemanha que faz esse reconhecimento. Tudo depende da classificação do seu curso e da faculdade que você cursou. Para o nosso caso, tanto como engenharia mecânica como engenharia de produção da FEI, elas têm o reconhecimento máximo nessa secretaria. Então, ela é 100% reconhecida. Existem algumas universidades que têm isso vale para todas as áreas, seja engenharia, seja medicina, qualquer área, você precisa passar por esse reconhecimento, olhar nesse sistema e verificar. Caso sua faculdade não tenha o reconhecimento lá, você precisa fazer uma validação aqui. E, lógico, cada área tem a sua particularidade. A engenharia aqui passa por um processo, a medicina vai passar por outro e assim por diante. Mas na nossa área, a engenharia, para o nosso caso, pelo menos, a gente teve reconhecimento total do nosso diploma aqui como engenheiro. Vale ressaltar que a engenharia na Alemanha é uma profissão que não é regulamentada.
Então, ela não é como no Brasil, que tem um órgão, CREA, que você precisa tirar um número, um título para poder exercer a profissão. Aqui na Alemanha não tem essa necessidade, a não ser que você queira utilizar o título engenheiro, quero colocar no meu cartão de visita ou algo do gênero. Aí sim você precisa pedir para a Câmara dos Engenheiros uma aprovação. E isso vem, desculpa interromper, isso vem com 5 anos de experiência. Você precisa provar 5 anos de experiência como engenheiro para poder começar a utilizar esse título. E não só aqui, tá? A nossa experiência como engenheiro no Brasil vale já como experiência para essa situação. Mas isso, claro, se você quiser usar o seu título engineer aqui na Alemanha, né? O título de engenheiro. Caso contrário, você pode trabalhar na Alemanha como engenheiro, pois ela não é regulamentada por um órgão como o CREA no Brasil. Gente, o que eu posso falar? Live sensacional. Foi um prazer assim gigantesco conversar com vocês. Eu acho que isso fica agora gravado para todo mundo que tiver interesse em se aproximar dessa possibilidade realmente concreta, porque vocês hoje mostraram que é possível, né? É possível vencer barreiras, desafios. Nós temos as nossas bagagens, temos nossas dificuldades, nossos pontos a serem, digamos assim, melhorados, mas não há, digamos assim, um gap, um degrau gigantesco, um muro intransponível para se vencer na Alemanha ou em qualquer lugar do mundo como engenheiro brasileiro. Basta se dedicar, basta ser profissionais sérios como vocês são, como os valores que a gente sempre defende dentro da nossa empresa, dentro da nossa família, e o resultado disso, digamos assim, é benefício, é prosperidade, é evolução para todo mundo, né? Assim eu encerro as minhas palavras, deixo também a palavra para vocês aqui em 1 minuto, para dizer o tchau de vocês, que nós já vamos fechar a live. Mando um grande abraço para todo mundo que participou dessa live, que vai assistir depois as gravações. Muito obrigado. E com vocês agora uma palavra rápida e depois a gente encerra. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso mesmo esse bate-papo. E para quem está querendo aí buscar uma carreira internacional, a palavra é: não tenha medo, crie coragem e se joga. Eu queria agradecer o convite, foi um prazer conversar com vocês. Quem quiser, inclusive, perguntar mais alguma coisa, a gente está aberto, nosso Instagram está aí com vocês. E foi o que a Bô falou, o mundo está aberto. Vamos para frente e é só ter força de vontade. A gente alcança o que a gente quer. Muito jóia. Muito obrigado, então, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Aguarde nossas próximas lives. E vamos continuar falando das coisas que a gente gosta, que é evolução, inovação, tecnologia e prosperidade baseado em muito conhecimento. Um abraço, uma boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.